Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série Dores da Alma. Hoje eu queria falar sobre um texto que está lá em primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Diz assim, eu vou ler o texto, depois a gente conversa. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo, e foram ao seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Giselita, e Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Amém. Quantas vezes nós passamos por situações de aflição e de dor tão grande que nós já não temos mais forças para chorar. Na verdade, nós não temos mais lágrimas, as lágrimas secam dos olhos de tanta tristeza. Situações prolongadas de tristeza pela perda de um ente querido, por frustrações em sequência, por fracasso, por perdas de bens materiais ou simplesmente porque estamos angustiados e às vezes sem motivo, mas a tristeza é tão grande, e nós choramos tanto que aí não temos mais forças. Eu não consigo ter força nem para chorar. Davi viveu isso nesse texto. Na verdade, Davi ele havia sido chamado para ser rei sobre Israel. Ele era pastor de ovelhas. A Bíblia não fala que ele tinha nada contra essa profissão ou que ele estava insatisfeito em ser pastor de ovelhas. Pelo contrário, ele parecia ser entusiasmado. Um diálogo dele com Saul mostra isso no começo do livro. Ele fala para Saul como ele dava a própria vida pelo rebanho que lhe era confiado. Mas ele foi chamado por Deus. E no instante seguinte ele já estava no campo de batalha, lutando a maior luta da sua vida contra Golias. A primeira de muitas, mas talvez a mais épica de todas. E que foi ganha de forma milagrosa e espetacular. No instante seguinte, ele já era capitão, comandante de um dos exércitos de Saul. Ele havia casado com a filha de Saul, ele era genro do rei. Ele foi subindo, ascendendo para aquela que era a promessa de Deus para a vida dele. E de repente, quando parece que nada mais pode dar errado, a vida dele vira de ponta cabeça. Saul sente inveja dele, deseja matá-lo, ele tem que fugir, se esconder numa caverna. A esposa dele é tomada, dada a outro homem. Mas ele se reanima ali, ele chega naquela caverna e pega todas aquelas pessoas que estavam ali marginalizadas, escondidas ali, e transforma num exército. Mas ele continua sendo perseguido, e ele tem que se humilhar e ir lá se alimentar no prato do inimigo, porque ele acaba fazendo uma aliança com o rei filisteu. E vira uma espécie de um mercenário, na verdade, porque ele tinha um exército, ele guerreava as batalhas dos filisteus e ele tinha como soldo o despojo de guerra. Ele guerreava em troca de grana, de money, de dinheiro, de sustento para ele e para o seu exército. Ele consegue do rei uma cidade chamada Ziclag, que ficava a uns 3 dias de distância da capital. Num determinado dia ele vai para a batalha, ele vai para o trabalho, ele vai buscar o sustento para sua família junto com o seu exército, e ele descobre que ele foi dispensado. Eles iriam lutar contra Israel, e os comandantes do exército filisteu tinham medo que Davi pudesse no momento da batalha se levantar contra eles para mostrar fidelidade a Saul. E como eles tinham muito medo do exército de Davi, eles forçaram o rei a dispensá-lo daquela luta. Mesmo ele insistindo, ele mostrando a sua honestidade, a sua fidelidade ali ao rei, o rei o dispensou.
Eu penso no exército voltando triste, chateado. Pô, a gente vai falar agora em casa, a gente não tem nada para levar. E Davi, mesmo se sentindo triste, sentindo mal por ter sido dispensado daquela forma, como se ele fosse alguém de pouca confiança, mas ele, como um grande líder, ele ainda deve ter incentivado, buscado forças para incentivar aqueles homens. Olha, a gente ainda tem como sustentar a nossa família, na próxima a gente vai, vamos lá, vamos para casa. E andaram 3 dias, e Davi se esforçando ali para incentivá-los, para animá-los. Só quando eles vão chegando, eles veem uma fumaça saindo da cidade, e eles se desesperam, e quando eles chegam lá, a cidade foi atacada. Os amalequitas invadiram, queimaram toda a cidade, levaram tudo que eles tinham, levaram a família deles como escravos. Aqueles homens se desesperaram e choraram, e Davi chorava com eles, até que eles não tiveram mais forças para chorar. E quando Davi menos espera, aquele choro, aquela angústia, aquela tristeza se transformou em ódio contra Davi. E quando ele imaginava que não tinha mais onde descer, eles quebram um buraco e ele cai mais um pouco. E a Bíblia diz que ele se angustiou, porque toda a esperança tinha ido embora. Ele poderia ter pego a espada e ter enfiado no seu peito e acabado com a sua vida. Ele poderia ter deixado aqueles homens o matarem. Ele poderia ter se investido com fúria contra aqueles homens que ele sempre honrou, que ele sempre treinou, que ele sempre foi um grande líder. E aqueles homens se voltam agora contra ele. Ele poderia se revoltar com tudo isso, mas a palavra de Deus diz que ele se reanimou no Senhor. Olha que loucura! Ele se reanimou no Senhor, porque ele sabia que ele tinha uma promessa, ele sabia quem tinha prometido, ele tinha um relacionamento com Deus, e ele se lembrou. E ele se reanimou no Senhor, e ele foi buscar conselho, ele foi buscar ajuda, ele foi buscar uma palavra de vida para a única pessoa que poderia dar uma palavra de vida verdadeira para ele, a única pessoa que podia dar um bom conselho para ele, o único que podia abraçá-lo e levá-lo para uma vitória milagrosa, como a que ele teve contra Golias. Ele se reanimou no Senhor e ele orou. E o Senhor falou com ele e disse: Davi, vai, porque eu vou te dar vitória contra os amalequitas. E ele, na força do Senhor, a mesma força que fez aquele jovem Davi lançar uma pedra, a pedra bater na testa do gigante e derrubar o gigante, iria fazer ele vencer essa nova batalha, ele derrubar esse novo gigante. E ele foi. Ele venceu os amalequitas. Ele trouxe de volta tudo que foi roubado e trouxe ainda mais despojos, porque eles já tinham passado por 3 cidades e tudo aquilo que eles haviam pego agora era de Davi, agora era do exército de Davi. Davi fica sabendo que os filisteus ganharam a guerra contra Israel, Saul estava morto, Jerusalém estava passando necessidade. Ele pega parte daquele despojo, ele leva, ele abençoa Jerusalém. Os judeus o levantam como rei sobre Judá. Pouco tempo depois, ele já era rei sobre Israel também. A promessa de Deus se cumpriu. Nós não sabemos quais são os planos de Deus. Nós podemos até saber que o Senhor tem nos dado promessas, mas nós não conhecemos os caminhos dele. Por isso, meu querido, não se desespere, não se angustie, e eu vou te falar por experiência própria. Quem está falando aqui nesse vídeo agora não é alguém que está lendo uma historinha, mas alguém que já chorou, até não ter mais lágrimas para chorar. Alguém que já se angustiou até não ter mais forças, até desejar a morte. Alguém que se decepcionou e foi tão profundamente pro fundo do poço, que achava que não tinha mais saída, mas que quando parou de olhar para aquela desgraceira toda, pôde enxergar a mão do Senhor estendida e pôde se conectar a Deus. E nós temos hoje a mão do Senhor estendida, porque o pecado que nos separava de Deus, Cristo veio,
Deus nos amou de tal maneira, a palavra de Deus diz que Ele enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crer em Cristo como teu Salvador, se você se animar no Senhor e buscar conselho em Deus e buscar a Cristo e entregar a sua vida a Ele, Ele está pronto para te levantar, para te mostrar a direção e para fazer com que você viva a plenitude da promessa dele para a sua vida. Por isso, pare de sofrer. Se você já não tem mais nem lágrima para chorar, então você também perdeu todas as opções. Então eu te convido a fazer uma prova. Amém? Você não tem mais nada a perder. Você, na verdade, já não tem nenhuma vida mais. Não é? Então, entrega ela para Cristo. Deixe que Ele invada o teu ser. E que Ele te faça viver uma vida plena. Uma vida cheia. Uma vida de conquistas e vitórias. Em nome de Jesus. Amém? Para de chorar. Já não tem nem mais lágrima para isso. Então deixe que o Senhor invada a sua vida. E enche os seus olhos de uma lágrima boa. Lágrimas de alegria ao ver o amor dele te envolvendo e te dando uma nova chance. Amém? Fica na paz, até o próximo vídeo.